É notória a importância que a arte tem na vida de qualquer pessoa. Com ela é possível exercitar a criatividade, visitar outros lugares, desenvolver habilidades e principalmente sonhar. E quanto mais cedo ela for inserida na vida das crianças, maiores são os benefícios. Transforma-se, inclusive, em uma maneira dos pequenos mostrarem suas visões de mundo, as necessidades mais urgentes e até descobrirem um talento que pode virar algo promissor no futuro. Arte é vida. E o Colégio Xingu há muito investe nessa vertente em sua grade curricular. Tanto que inseriu a oficina criativa nas aulas extras, ministrada pela arte educadora Mariana Arruda Simone, que é pós-graduada em psicologia infantil, em artes visuais e mestre em design com ênfase em arte contemporânea. Junto com as crianças, em encontros semanais, a nossa convidada de hoje trabalha a chamada escuta atenciosa, o que permite, unindo arte e texto, desenvolver uma história em conjunto e, ao fim, transformar o projeto em livro. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Mariana, boa tarde, bem-vinda ao Xingu Cast. Boa tarde, obrigada, Miriam. Eu estou muito feliz por estar participando. A gente que agradece a sua participação. Bom, Mariana, a arte nasceu junto com a humanidade, né? Desde lá da época do Homem das Cavernas, tinha aqueles rabiscos rupestres, né? Ela sempre permeou toda essa trajetória que a gente tem, né? Eu queria que você me falasse, principalmente no contexto atual, qual que é a importância da arte, inclusive do ponto de vista infantil. Bom, que a arte ela é inerente, né, ao ser humano, isso não resta dúvida. Ela reflete não só a história, mas também toda a cultura e a relação com o tempo que uma pessoa estabelece. Ela faz parte a gente pode falar do desenvolvimento de toda a humanidade, né, e do próprio ser humano. Então, levando em conta a infância, a arte é uma potente ferramenta, né, na educação, porque ela pode estimular o desenvolvimento integral em todos os aspectos, em todas as esferas das crianças. Então, se a gente for parar para pensar, na infância, tudo é novidade, né? Então, tudo está sendo descoberto, tudo é novo. E assim como a emoção das crianças, e à medida que elas vão vivendo, se relacionando com os outros e com o meio que a cerca, elas acabam construindo dentro delas diferentes maneiras de expressar sobre o que elas vivenciam, né? Então, elas acabam interpretando todas as vivências e experiências que ela tem. E é por meio da arte que as crianças elas comunicam e se expressam o que elas sentem, o que elas pensam. E o primeiro grande registro assim que uma criança tem chama gatuja. O que é a gatuja? É um primeiro rabisco. São os primeiros rabiscos, os primeiros segurar um material e experimentar, né, o contato com o papel. Então, esse registro é a gatuja e ele é muito importante, porque é ele que vai desenvolver e despertar a curiosidade e as outras etapas dessa evolução, né? Então, depois, com o auxílio, elas vão adquirindo novas habilidades e assim elas vão desenhando, pintando, cantando, colocando sentimentos e os pensamentos dela para fora, né? Porque se a gente for parar para analisar, a criança ela não está falando nesse primeiro momento que eu tô contextualizando. Ela está se comunicando através da arte. Então, essa é a maior importância, né? Essa expressão artística que reflete tanto a imaginação da criança, e ela demonstra toda essa capacidade dela criar, com o que tem à disposição, com os recursos que ela tem no momento, e tá fazendo isso para ela construir a própria personalidade dela. Então, assim, a arte, principalmente nessa infância, ela é muito potencial, ela é muito importante.
Sim, e você ministra uma oficina no Colégio Xingu que une tanto a arte quanto a narrativa, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa proposta, né, que fala da escuta, né, da escuta atenciosa com as crianças, como que é essa proposta e qual que é a receptividade desses alunos? Bom, primeiro que a arte, ela permeia todo o projeto, né? Todo o projeto é pautado, né, em estudos, em fundamentos, em teorias da arte, e ela é o pontapé inicial para que essa escuta atenciosa aconteça. Então, ela vai ser construída, né, de uma maneira coletiva, né, porque é uma oficina, e a primeira coisa que eu falo para as crianças quando elas entram, né, no ateliê é que aqui eles esquecem regras, esquecem métodos, obrigações. Eu falo para eles que não tem certo ou errado, né? A arte ela permite muito isso, né? Então aqui é uma zona neutra. É onde vai ter bagunça, é onde a gente vai se sujar, a gente vai se pintar. Eu mesma volto com tinta no nariz, no cabelo, na unha, em todo lugar. Então, é um espaço que eles vão ser livres para manifestar suas expressões. Então, o momento inicial é o de interação, né? Eu conhecendo eles. Então, eu começo conhecendo cada participante, a gente vai falar o nome, o que eles gostam, é um momento bem de troca, assim, né? O que eles não gostam também, que é bem importante. E aí eu vou fazendo uma breve sondagem sobre o que eles acham de histórias. Eles gostam de histórias? Eles gostam que leia história para eles? Eles gostam de ler histórias? E aí, né, eles vão falando, eu gosto, normalmente é unânime, né? Todo mundo gosta muito. Alguns falam, não gosto muito de ler, mas eu gosto de ver, ou meu pai lê para mim, assim, mas todos eles gostam. Então, esse momento é um momento crucial no projeto, porque aí eu começo a conectar os interesses em comuns do grupo. E aí eu vou propondo um desafio, o que é ótimo, porque normalmente as crianças adoram ser desafiadas, elas gostam muito mesmo. Então você fala, olha, vai ter um desafio. Todos eles você já consegue conectar, chamar a atenção deles, né? Então, e se a gente criar uma própria história? Aí eles assim, não, mas como assim? Não, a gente vai criar uma história, nós mesmos, nós vamos pensar nos personagens, nós vamos pensar no cenário. Aí eles começam. Mas dá para fazer isso? Não, a gente vai, vamos fazer. O que vocês acham? Aí começa a pipocar. Eles ficam, nesse momento, assim, é muito legal, porque eles estão extremamente empolgados, falantes, pulando, eles começam a falar junto, aí vai pipocando as ideias, e aí eu vou falando assim, eu pego, né, e vou anotando tudo. Eu anoto tudo, fico lá, é isso aí. Aí eu falo assim, gente, mas e aí? Se a gente fosse criar uma história agora, como que ia ser? Aí começa, um levanta a mão. Pro, a gente pode ter dino, um dinossauro azul, o que você acha? Aí o outro vira e fala assim, não, ele não é azul. Ele é azul só o rabinho, mas a cabeça é amarela. O outro fala assim, não. Mas e o corpo? É cheio de bolinha. E aí eu vou anotando. E onde que ele vive? Ele vive em tal lugar. E eles vão falando. Outro dia, um aluno foi muito engraçado. Ele falou: ele toma suco de tangerina com purpurina. Aí eu falei: não acredito! E eu vou anotando, porque isso são os insights deles, né? E é tudo isso que vai criar a nossa história, né? Então eu vou. E eu ali fico num papel secundário, né? Eles estão exercendo a autonomia e o protagonismo, e eles estão se organizando e criando toda essa história, e eu estou registrando. Lógico que eu vou assim, mas e aí? Onde que eu vou instigando, eu vou perguntando, e eles constroem e fazem construções incríveis. O potencial que essas crianças têm na construção é algo assim que me deixa
boquiaberta. Eu falo, gente, é por isso que eu estudo, é por isso que eu estou a vida inteira estudando esses processos criativos, porque é muito legal, é muito legal. E é algo que eles, né, esse caos criativo, eles vão fazendo, eles vão se aprofundando e eles vão se organizando. E aí eles vão de acordo tipo, eu falo, gente, não temos limite. Então eles vão, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pode. Então, é maravilhoso esse processo, né? E aí eu preciso de um ou dois encontros que aí a gente tenha pré-definida, né, toda uma primeira versão dessa narrativa. E a partir disso começam as criações, né? Eu falo que a produção em si, a mão na massa, né? Porque a gente começa a materializar toda essa história, essa narrativa. Então, vamos falar sobre o personagem. Eu sempre trabalho com uma gama de materiais muito grande. Sim, materiais diversos, desde caixa de papelão, pena, olho móvel, até mola, até garrafinha, lápis de todas as tonalidades, canetas, monte de tesoura, cola colorida, cola, pincel, esponja, assim, a gente tem muito isso. E eles, é tudo acessível. Então, a gente pensa junto e fala, como que a gente vai fazer esses personagens? Ai, vamos construir ele. Vamos fazer de massinha? Vamos fazer de argila? Então, aí eu levo esses materiais, ajudo eles a estar manipulando, né? Mas é muito legal porque eles escolhem a maneira que eles vão explorar. E eu vou adequando essas experimentações deles, né? A técnicas artísticas, né? Que aí eu já conheço as técnicas. Então, vamos fazer um trabalho de cola? Então, vamos. Como que a gente vai recortar? Eu vou conduzindo isso, mas eles que vão escolhendo. Isso é muito legal, né? Porque argila, pintura, recorte, construção, desconstrução, a gente trabalha bastante a sustentabilidade com materiais, né, reciclados. E é muito legal, a cabeça deles vai a mil. Eu tive uma vez um grupo que eles fizeram uma história que era uma família de bananas. Então, a gente usou a própria banana como personagem, só que aí eles customizavam a aparência dessa banana. Então, eles faziam estampinha, uma aluna fez estampinha de oncinha na casca da banana, o outro pôs brinco, levou brinquinho da mãe, espetou, e assim, foi muito, muito legal. E eles moravam num parque aquático, então a gente criou tudo isso, né? E além de tudo, a gente se diverte muito nessas construções, né? Então a gente vai rindo, aí um menino aperta a bexiga, sai água, faz um barulho estranho, todo mundo ri. E assim, eles vão criando uma amizade muito bonita, né? É muito legal, fica muito incrível, e é um projeto orgânico, né? Então, a gente começa por um caminho, vai totalmente por outro, até finalizar. E assim, a gente constrói um livro, né, no final, sendo que eles fizeram toda a paisagem, todas as cenas, e a hora que eles olham o livro, nossa senhora, não tem para ninguém. A gente vai ficar famoso, vamos fazer um podcast, vamos. Não, a gente vai ser chamado para o Faustão, é muito legal. Eles, assim, ficam com uma autoestima muito elevada, bem bacana, eu Eu acho que é adoro. bem isso, porque as histórias geralmente chegam prontas para eles, né? Eles não interferem Exatamente. nisso, né? Eles vão desenvolver depois, né? Qual que é a importância desse protagonismo na autoria para essas crianças? Até para desenvolver o texto mais para frente, em outras necessidades escolares. Bom, esse protagonismo, ele traz muitos benefícios, né, para a criança, né? Porque a arte, ela provoca isso. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar que normalmente a criança, todo mundo fala, não faça isso, ou deixa que eu faço para você, e faz isso para a criança, você acaba limitando ela e até atrapalhando o desenvolvimento dela, né? Então, quando você dá essa voz, essa presença e essa autoridade para a criança,
você está trabalhando com ela, além de muitos benefícios no aspecto de, assim, ela vai estar trabalhando o foco, a concentração, a atenção, a estimulação da criatividade dela. Ela vai se desafiar a estar conseguindo manusear algo. É claro que a gente fica na supervisão, né? Eu tenho um grupo de 3 anos, assim, as crianças têm 3 anos. Então, nesse grupo, eu estou sempre auxiliando. Mas, assim, o que eu faço? Deixo ele tentar. Ah, não vai machucar, né? Não vai fazer nada assim. Vai tentar. Não, pode tentar. Ah, não consigo abrir. Não, vamos tentar. Ah, eu consigo. A hora que a criança consegue fazer uma coisa sozinha, é maravilhoso. Normalmente os adultos acabam com medo de machucar ou com, ai, não, deixa que eu faço. Então, é super importante você dar essa voz, né, essa presença para a criança, né? São muitos os benefícios, né? Ela vai estar improvisando, ela vai estar trabalhando com criação de solução criativa. Ai, ó, não deu certo isso. Mas, às vezes, ela desenvolve um outro caminho que é tão maravilhoso e às vezes, nem a gente pensa. Então, eu aprendo muito com ela, sabe? Eu acho que é essa interação, sabe? É uma troca, é uma construção do conhecimento, do aprendizado coletivo. Eu aprendo, eu ensino, eles me ensinam, eu aprendo, e a gente vai tecendo essa coparticipação, que é bem legal, é bem coletivo. E você falou de toda essa questão imaginativa, né? Mas não são só esses os benefícios que a arte traz para as crianças. Traz também do ponto de vista psicológico, entre outras coisas. Eu queria que você me falasse um pouquinho também desse aspecto emocional. Uhum. Bom, principalmente, né, no momento pós-pandemia, né, é importante falar que a divulgação desses benefícios da arte e desse protagonismo, né, no desenvolvimento da criança, ela fez com que houvesse uma crescente procura por procedimentos envolvendo arte-terapia, né? Isso é algo que a gente tem visto muito assim, antes era é algo meio alienado. Não, hoje já tem muita procura, já tem muitos estudos, né, que comprovam tudo isso, então é importante, né? Nesse aspecto, a arte pode ser uma excelente aliada para desenvolver habilidades e também potencializar essas comunicações. Tem criança que ela é mais tímida, ela é mais introspectiva, então você saber trabalhar a arte ajuda muito nesse processo, sabe? Foco, concentração, atenção, estimulação da criatividade, ampliação da imaginação e do repertório, prática de respeito mesmo, quando você está trabalhando com várias crianças, né, diferentes, que pensam diferentes, você nota que eles até se organizam. Peraí, ele está falando, escuta, e você, o que você acha? Né? Tem pessoas que são mais, né, falantes, tem outros que são mais quietinhos, mas eles vão se respeitando e vão criando as próprias formas deles estarem criando um projeto junto. Ah, você pinta melhor, né? Então, você pode pintar aqui? Ah, eu desenho melhor, então eu vou desenhar. Eles se organizam, né? E é legal porque esses momentos, eles possibilitam, né, fortalecer a autoestima da criança, porque ela vai estar construindo, ela vai estar participando, ela está sendo ouvida, ela está falando, ela pode falar não, ela pode não concordar, ela é uma pessoa e a voz dela e a participação dela é respeitada, né? Isso é muito legal, porque isso ajuda na construção do senso crítico, em diferentes percepções, isso dá um pouco de noção de disciplina, amplia o poder da comunicação e a integração social, né? E é muito legal, porque fortalece o vínculo e a amizade entre eles, né? Então, eu acho que, no ponto de vista psicológico, assim, é muito potente mesmo. Sim. E um simples desenho infantil, dá para você notar as necessidades daquela criança? Você geralmente fica atenta a isso durante as aulas? Sim, durante as aulas e também, né, eu faço atendimento
individual, normalmente há um padrão no desenho que começa a se repetir em diferentes assim dimensões, né? Quando uma vez que você conhece uma criança, se ela faz um desenho, você ainda não tem, né, todo o recurso para estar fazendo uma análise mais minuciosa. Mas se você tiver oportunidade de estar com ela e observar alguns desenhos, a maneira que ela desenha, o que ela desenha, como ela se porta ao desenhar, sim, dá para levar uma análise mais profunda, né, de contextos, assim, e também de visão do mundo de criança, do mundo da criança, do que ela pensa, do que ela sente, e isso pode auxiliar muito, 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 muito a gente conhecer mais sobre essa criança, sobre o contexto que ela está inserida, sobre, assim, esses desenhos, eles podem acabar revelando toda uma falta, um excesso, uma dificuldade, uma ausência de algo, e isso contribui para traçar abordagens cada vez mais assertivas sobre aquela criança. Por isso que é importante estar muito atenta às sutilezas, aos detalhes, e, assim, as falas, no que ela está comunicando com esse desenho, né? Além de tudo, o comportamento, a interação dela, isso é muito válido e é muito benéfico para a gente traçar uma abordagem bem assertiva para aquela criança. Uhum. E não é apenas na escola, né, Mariana, que é espaço para fazer arte, em casa também, né? Eu queria que você me desse algumas dicas, inclusive para os pais que estão nos ouvindo, né, e assistindo, de como fomentar essa arte dentro de casa, como exercitar a criatividade dos filhos. Primeiro que é extremamente importante, né, tornar a arte acessível para as crianças. Isso cada vez, quanto mais cedo, eu falo que um legado, assim, uma dica que eu posso dar é: leve seu filho no museu, desde pequenininho, tire essa distância da arte, né? Porque tentar trazer a arte para esse universo familiar é uma grande oportunidade para você acabar contribuindo não só com o lazer daquela criança e da família também, né? Mas e despertar também a formação, o desenvolvimento e a integração dessas crianças, né? Fortalecendo até o vínculo familiar, né? Então, alguns exemplos que eu posso dar de ações simples e com uma enorme importância, né? Primeiro é frequentar espaços de arte, museu, galeria, exposição a céu aberto, museu, teatro, vai ter um recital na pracinha, vamos para lá, porque a criança tem que se aproximar dela e não olhar como se fosse algo distante, que ela não possa ter acesso ou não possa fazer, não possa conviver. Então, é muito importante a gente levar, e não só deixar para a escola naquelas exposições ou passeios que vai, não, a família também, porque aí você mostra com o exemplo, né? Outra coisa, é algo muito legal, isso meus pais fizeram comigo. Eu falo demais. Os meus pais sempre fizeram comigo, e com meu irmão, tudo, e a gente tanto foi para a área da arte, e tem isso muito na nossa vida. É destinar um espaço, um cantinho da sua casa, a gente chamava de cantinho criativo, dentro da casa que você está, do seu apartamento, de qualquer coisa. Colocar diferentes materiais à disposição da criança. Isso é muito legal e importante. Para exercer o protagonismo, para estar fazendo isso, é importante deixar que a criança tenha acesso. E não colocar numa estante lá em cima que a criança não possa pegar. Então, você disponibilizar um monte de material, canetinha, lápis, durex, tinta, papel reciclado, caixa de papelão, é a maior diversão de todas. Tem um monte de pai que dá um monte de brinquedo caríssimo, caríssimo, a criança olha e fala, é legal, brinca um pouquinho. Dá uma caixa de papelão com um monte de material para uma criança. Nossa Senhora, isso dá pano para manga. Isso eu falo com experiência, porque eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, tudo, e na pandemia eu fiquei fazendo atendimento particular, aulas particulares, né? E aí os pais ficavam loucos, falavam, como assim?
Eu tenho um monte de brinquedos. Você vem aqui com uma caixa, meu filho, você vai embora, ele fica brincando com a caixa dias e dias, arrastando aquela caixa para tudo quanto é lugar. Eu falo porque ele criou, ele condiciona o objeto, ele molda o que ele vai brincar com aquele objeto, e aí ele cria em cima disso. Então, é muito legal. Outra dica legal é propor atividades e desafiar as crianças. Lembra disso, desafiar as crianças, elas adoram. Ó, por exemplo, semana que vem é aniversário do vovô. O que a gente pode fazer de presente para ele? Ah, não, mas você que vai fazer o presente para ele. A gente pode até comprar um pronto, mas ele vai gostar mais de ganhar o seu presente. Então, o que a gente pode fazer? Ah, e vamos pegar uma... Você está me ouvindo? Tô sim. Eu falei, vamos pegar um porta-retrato. Vamos fazer um porta-retrato do vovô? E você vai fazer o retrato dele. Ô, mãe, me dá uma foto do vovô que eu vou mudar. Vou fazer um chapéu, desenho em cima da foto. Então, são coisinhas. Ai, vamos fazer um relógio de papel? Vamos. A criança fazer e ser desafiada a ela estar criando e bolando uma solução para um evento ou para alguma coisa. Isso é muito legal. Dia das Mães, combina com o papai. Vamos fazer um café da manhã diferente? Eu vou decorar. Como que vai ser? E a família também, né? Por conta, eu falo isso que, assim, nessa pandemia, né, nesse contexto de pós-pandemia, e durante a pandemia foi muito difícil, né? Imaginar que os pais tiveram que, muitos perderam o emprego, tudo, mas outros, eles tiveram que trabalhar em casa. Então, toda a dinâmica e a rotina daquela família mudou, né? Então, como que eu vou dar conta do meu filho se eu não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho saco, na verdade, para ficar manuseando e fazendo muitas coisas dessa, sendo que eu tenho que trabalhar, cuidar da casa. Então, como que eu vou fazer? Ah, vamos propor esses desafios. Ó, vamos chamar todo mundo para fazer uma janta. Isso é arte, isso é arte. Vamos cozinhar todo mundo junto. Ah, ó, hoje a gente vai fazer a janta, a gente vai ser na sala, no chão. Ah, a gente vai fazer um piquenique ou um jantar temático. Todo mundo vai se vestida, roupa brega, vai todo mundo para o quarto, se veste. São coisas pequenas que você acaba chamando a participação das crianças e tudo acaba tendo um novo significado, né? E acaba tomando uma outra dimensão, uma outra forma. E aí você está, ao mesmo tempo que integrando e consolidando, né, essa família, você está também, né, desenvolvendo criatividade, o imaginário, trabalhando coordenação motora fina, coordenação visomotora, destreza de movimentos, assim, são muitos benefícios. E é legal porque, normalmente, as pessoas moram dentro de uma casa, mas se você for analisar de verdade, elas não se conhecem direito, porque cada uma está no seu espaço, no seu ambiente, no seu celular, no seu mundo. Então, quando você é forçado a criar atividades e dinâmicas envolvendo todo mundo, é muito legal, porque você acaba conhecendo as pessoas com quem você mora, né? Isso é maravilhoso, né? A arte, ela está em todos os lugares, eu falo, né? Então, basta você olhar atentamente, né? E chamar ela para fazer parte da sua vida. Eu acho que só tem a agregar, né? Sim. E nesse período, você falou bastante da pandemia, né? Nesse período seria impossível ter sobrevivido todos esses 2 anos, né? Mais de 2 anos, sem a arte, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho de que forma que ela deixou esses 2 anos mais amenos, inclusive para os pequenos. Uhum. Bom, durante a pandemia, né? Eu acredito, assim, que praticamente todo mundo foi obrigado a se reinventar. A gente fala que o brasileiro é um povo muito criativo, né? Então, a gente viu de tudo que pode imaginar. A pessoa perdeu o emprego, começou a vender tapioca vestida de dinossauro na feirinha e foi parar na Ana Maria Braga, porque aí se reinventou e fez uma tapioca verde, e assim, tudo é potencial. Muitos, né, perderam o trabalho, mudaram drasticamente a rotina, né? O home office imperou, e essa nova condição e essa nova carga horária de trabalho afetou muito a relação da família, né?
os pais responsáveis tiveram que dividir todo esse trabalho, né, tarefas de casa, entretenimento. Então, de um dia para outro, tudo mudou. E como que afetou isso a criança, né? Olha, amanhã a gente não vai para a escola, ninguém vai mais sair, a gente vai ter que ficar em casa, não vamos ver o vovô, não vamos ver a vovó. Eu fico imaginando assim, sabe quando o Muro de Berlim, que de repente estava lá o Muro de Berlim, e assim, tudo que estava para um lado ficou para um lado, tudo que estava desse ficou para esse, e tudo mudou. Então, foi muito repentino. E isso, na criança, a gente ficou todo, né, baratinado, todo patinando aí, sem saber o que fazer. Na criança, ela acabou sendo um baque muito maior, né? Porque eu não vou ver mais meus amiguinhos, mas ela está na fase desse desenvolvimento com outras crianças, do descobrir, muitas estavam sendo alfabetizadas, então tudo isso foi ficando para trás, em segundo plano, porque a prioridade era manter a saúde, salvar todo mundo. Então, a arte, nesse sentido, ela permitiu a criança a sonhar de novo. O que as crianças fazem dentro de casa, né? A gente sabe que a criança ela tem uma explosão gigante de energia. E elas têm, sem serem estimuladas o tempo todo, elas acabam se entediando, né? E criança entediada dentro de casa, vai trabalhando, nossa, assim, uma depressão infantil. Isso a gente tem visto muito. A pandemia, ela subiu, elevou, assim, depressão infantil. Crianças de 4, 5 anos extremamente depressivas. Então, eu falo que a arte, ela deu vida de novo, né? Ela criou aí uma condição para enfrentar todo esse momento, né? De bastante tristeza, um momento bastante de dificuldade, né? Sem ideia, tempo e disposição, né? Os pais, eles tiveram que ser obrigados a estar se reinventando, né? E aí possibilitando criar soluções criativas e diárias, né, para a família, para a dinâmica da família. Então, não só as crianças tiveram que aí beber na fonte da arte, né, para se manterem vivas aí e aí pelo menos um pouco empolgadas, mas os pais também. Então, os pais aí foram os mais que beberam na fonte da água, aí, na fonte da arte, porque eles tiveram que se reinventar, assim, se virar nos 30 em todos os momentos, né? O uso de diversos materiais e recursos disponíveis no momento. Então, vamos fazer tal coisa, eu vou ali comprar. Não, eu não vou ali comprar. A gente vai ter que buscar uma solução. Não tem massinha. Vamos pôr no Google aí. Como faz massinha? Vamos fazer uma massinha. Então, não tem isso, mas pega isso que vai dar certo. Então, essa adequação e ressignificação da função dos objetos, ela foi muito presente nessa pandemia, né? E isso é totalmente arte, né? Quando a gente fala lá do Readmate, lá atrás do Marcel Duchamp, que ele pega um mictório e coloca num museu e fala, isso é arte. Todo mundo, não, isso é um mictório, você tá louco? Você pôs um objeto nojento dentro de um museu e tá falando que é arte, esse cara tá louco. Mas é essa ressignificação da função do objeto. E aí ele não está falando do objeto em si, e no que causa, né, essa reação ao ver um objeto desse no museu. Então, é bem isso, né? Eu faço esse paralelo. Né? Todas as crianças, os pais, a nossa casa virou um museu, e tudo virou... cortou essa cenoura. Olha essa cenoura. Parece que ela está chorando, que eu cortei aqui um bracinho dela. Então, assim, tudo é potencial. E tudo pode virar. Vamos desenhar a cenoura que a mamãe fez hoje no almoço? E aí a criança vai indo. E da cenoura vira a festa da horta, que daí vira o gigante do feijão. E assim, eles vão criando e adaptando. Você precisa estar ali, presente, para incentivar.
né? E aí as crianças continuam. Você não precisa ficar tá toda hora ali, né? Você fica de olho ali, mas eles vão brincando e se reinventando. E é muito legal. Eu estudo muito, né, esses processos criativos, essas soluções que as crianças criam. E eu fico assim, eu falo, oi. Eu falo, meu Deus, gente, eu preciso fazer outro mestrado, eu vou fazer outra coisa, outra pós, porque eu preciso externar tudo isso que eu estou analisando e comprovando e ligando a outras teorias. Então, é muito rico, né? É você poder estar um pouquinho presente, participar um pouco dessa vida da criança, dar ali o gatilho, o empurrão, e ela vai. E é importante, sabe? Eu vi mesas, embaixo da mesa que virou, né, cavernas mágicas coloridas, o corredor se transforma em um museu, o show de uma banda feita com panela, né? Depois do jantar, eu vou apresentar minha banda, eu vou tocar bateria, pega um monte de panela e faz essa bagunça, sabe? Permitir que essa bagunça aconteça, né? Porque mesmo diante de tanta dificuldade e sofrimento, a arte ela pode trazer cor, riso, união, né? E momentos de leveza para todas essas pessoas. O poder que a arte tem, aliás, eu falo que é o poder dos poderes, é o poder mais poderoso mesmo. Então, eu acho que essa é o legado aí da arte para todos nós, né? Que nós possamos nos permitir e nos abrir para ser tocados aí pela arte. É verdade. Mariana, muito obrigada pela sua participação no XinguCast. Adorei o nosso papo. Obrigada, eu que agradeço. Tchauzinho, gente. Tchau, Espero que vocês obrigada. tenham gostado. Falamos sobre a importância da arte do ponto de vista criativo e psicológico das crianças com a arte educadora Mariana Arruda Simone, pós-graduada em Psicologia Infantil e em Artes Visuais. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.